Oi pessoal, voltando aqui para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos que essa baixa expectativa provoca em nós. E eu queria ler um texto de Jeremias. Eu aprendi a gostar dos profetas. Quando eu era mais novo eu não era muito fã de ler os profetas. A minha mãe amava profetas, amava o Jeremias, o profeta Chorão. Eu passei a gostar de Jeremias também, muito por influência dela. E o Jeremias um dia recebe uma palavra de Deus sensacional, tá lá em Jeremias 33:3, tá até numa capa do YouTube esse texto bíblico escondidinho no All You Can't Leave Behind, no disco, na capa tá lá 33:3 num portão do aeroporto onde eles fizeram a foto da capa. Deus se aproxima de Jeremias e fala com ele assim: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. O problema que a gente tem quando a gente acha que sabe tudo sobre Deus e já viu tudo que podia viver sobre Deus e já experimentou tudo sobre Deus, é que Deus se torna menos do que Ele é e do que Ele pode ser nas nossas vidas. Ninguém pode entender Deus. Se a gente pudesse entender completamente um ser onipotente, onipresente, onisciente, ele não seria Deus, concorda? Ele caberia nessa nossa mente aqui, ó. Alguns de nós têm uma cabeça mais avantajada, o pastor Walter, que não consegue achar, por exemplo, o boné de tão avantajado que é esse crânio do meu pai. Mas mesmo as cabeças maiores, mesmo o cantor Daniel, que é um fenômeno só por conseguir andar com a cabeça erguida, não conseguiria conter todo o pensamento sobre Deus. A gente não é incapaz de saber tudo sobre Deus, mas tudo que Deus quis que nós soubéssemos, Ele se revelou. E revelar é uma palavra que significa exatamente isso, tirou o véu e expressou isso na Bíblia para nós. A Bíblia não é um manual, a Bíblia é uma biografia, uma autobiografia de Deus, sobre quem Ele é, o que Ele gosta, o que interessa a Deus. E a gente perde essa oportunidade porque a gente acha que sabe tudo sobre Deus. Então qual é o efeito mais prático da nossa vida quando a gente acha que já viu tudo e que tudo é banal, tudo é normal? A gente perde a nossa capacidade de imaginação. Fé está muito relacionada à nossa capacidade de imaginação, porque fé não é só o que você acredita, é o que você faz com o que você acredita. É um chamado para agir, é um chamado para fazer alguma coisa. A gente só age por fé quando a gente faz alguma coisa. E o que a gente faz depende muito e muito da nossa imaginação. A gente limita a Deus, confina a Ele a alguns pressupostos que nós temos, e isso complica tudo, porque o que eu penso sobre Deus não muda Deus em nada, mas o que eu penso sobre Deus muda a minha relação com Ele de maneira profunda, de uma maneira irreconciliável. Se eu achar que Deus é um ser cansado e distante, então que Deus será esse na minha vida? Se eu achar que Deus é um cara irritado que está sempre buscando uma maneira de me punir, eu vou agir de uma maneira. Agora, se eu pensar como o autor de Hebreus, que diz assim, que para chegar a Deus primeiro a gente precisa acreditar que Ele existe, depois que Ele abençoa os que querem se aproximar dEle, e permite hoje que a gente com confiança faça isso, apesar dos pesares, apesar de quem somos, do que fizemos, de onde viemos, então a nossa vida muda. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Nos anos 70, nos anos 60, melhor dizendo, o Brasil foi sacudido por cruzadas missionárias, normalmente vinda dos Estados Unidos. Era o movimento pentecostal chegando no Brasil. O movimento pentecostal é o movimento mais extraordinário da história da igreja, o que se espalhou mais rápido, como rastilho de pólvora pelo mundo. Ele começou na virada do século XIX para o século XX, 1901, 1902, por ali. E em 60 anos estava no Brasil. Eu lembro quando eu era jovem, ainda sou, né? Estão falando que eu estou muito novo, me deram até 25 anos esses dias.
quando a gente era lá pelos anos 80, eu não era nem adolescente ainda, era pré-adolescente. A igreja no Brasil ainda era muito modesta. As pessoas que eram crentes, elas realmente tinham que assumir um risco e um custo para si, porque havia muito mais preconceito do que hoje. E eu lembro que nós orávamos muito, e a gente orava para ganhar o mundo para Jesus. E a gente orava e todo culto tinha gente orando e pedindo o Espírito Santo, e vinha a gente orar e falava assim, Deus tem usado aquele irmão, porque ele ora e as pessoas recebem dons do Espírito Santo, e aquilo não era uma coisa comum. Eu lembro de ter ido várias vezes receber oração, incentivado pela minha mãe, pelo meu pai, e eu queria aquilo, e de repente eu sentia aquilo, e aquilo era uma coisa extraordinária, era uma coisa encantadora, uma coisa extraordinária de se ver. Nos anos 90 a igreja cresce, a igreja começa a falar em ganhar o Brasil para Jesus. A gente continuava buscando a Deus, mas vamos ganhar o Brasil para Jesus, o Brasil é de Jesus. Um pouco mais para frente a gente começou a falar que a cidade era de Jesus, vamos fazer as marchas para Jesus, a cidade pertence ao Senhor. Aí a primeira geração foi ficando mais velha, a família pertenceu ao Senhor, porque agora aqueles jovens convertidos, eles estavam criando famílias, né? Constituindo família, virando pai, virando mãe. E hoje a gente ora pelo quê? Hoje a gente tenta capturar o Evangelho dizendo que ele pertence a alguma corrente específica política. Hoje a gente não ora por nada. Hoje a gente não acredita em muita coisa. Uma das experiências mais marcantes espirituais da minha vida foi não só o batismo com o Espírito Santo. Eu fui o primeiro do nosso grupo de jovens, do primeiro grupo de jovens da igreja a ser batizado no Espírito Santo. E quando eu falei em línguas a primeira vez, a reunião de jovens parou para me ouvir. E isso deu mais ânimo para todo mundo buscar a presença de Deus. Em 2013 nós fizemos um retiro em que Deus começou a agir de uma maneira que me arrepia até hoje. E eu queria entregar o microfone para alguém e todo mundo sumiu, e tinha dança e canto e cura quase acontecendo. E tinha um rapaz que frequentava a igreja, Juliano, que tinha uma doença muscular ali e tal, não conseguia andar na cadeira de rodas, e ele estava se locomovendo, acho que com a Fernanda e mais alguém. Eu vou dizer para vocês uma coisa, cara, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei assim, Deus vai curar essa pessoa. Sabe qual foi a minha reação? Eu quase desmaiei com o microfone na mão. Eu quase desmaiei, porque a gente acha que é impossível. A gente acredita, mas não acredita. A gente não vive com essa expectativa. Meu pai vai me surpreender hoje. Meu Deus vai me surpreender hoje. Hoje eu vou encontrar Deus, Ele vai me encontrar. Aquele culto foi das 10 às 4 da manhã, e eu lembro que acabou, eu não sabia nem o que falar. Vocês sabem como eu gosto de falar, eu não sabia nem o que falar mais. E quando acabou o culto, eu fiquei com foco em outras pessoas, ficamos mais 1h30 conversando sobre o culto. Tipo pós-jogo, assim, sabe, mesa redonda, porque Deus agiu. Só que qual o tamanho do meu e do seu Deus? A gente tinha projetos, e tem tantos projetos, eles morreram. Você ora pelo que hoje? Você busca os dons espirituais. Eu tive uma experiência muito bacana essa semana, esse mês. 2 pessoas vieram falar comigo de palavras que Deus tinha entregado através de mim, estavam se cumprindo. Uma delas falou assim, olha, em 2015 Deus deu uma palavra, eu fico muito feliz porque essas pessoas acreditaram que Deus estava falando através da minha vida, enxergaram a voz de Deus, ouviram, melhor dizendo, né, a voz de Deus e não a minha voz, e guardaram isso, porque eu não guardo essas coisas. A gente vai orando e não guarda, mas olha que coisa espetacular, o impacto que a gente pode fazer na vida de uma pessoa, ajudar uma pessoa a seguir firme, a entender o propósito de Deus, a caminhar junto com Deus, a fazer parte do corpo, porque a gente estava lá e a gente entendeu que aquilo merecia toda a reverência do mundo. Quando a gente aprender a ser reverente de novo, quando a gente aprender a estar alerta diante de Deus, porque é extraordinário. E
saborear esses momentos, porque Deus diz que nós temos que experimentá-lo, saborear esses momentos. Então Deus vai nos usar com poder. Olha, Deus vai usar vocês com poder para abençoar a Criciúma, abençoar o Brasil, abençoar o mundo, porque esse é o propósito de Deus, tornar todos os inimigos em amigos. Deus está fazendo os pazes com a humanidade através da igreja, através da mensagem que nós carregamos, a mensagem que nós somos. E eu queria encerrar te convidando para voltar a sentir esse arrepio. Há um tempo atrás a gente fez um Tamo Junto e tinha um vídeo do Thiago Cavaco, de quem eu gosto muito, o pastor Thiago Cavaco, português, e ele fala das igrejas pentecostais em que elas têm bate um certo terror de entrar numa igreja porque a palavra está solta e o Espírito Santo está agindo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer, o perdão pode ser derramado, vidas podem ser restauradas, a gente pode tomar decisão para a vida inteira, casamentos podem ser refeitos, você pode até encontrar a pessoa com quem você vai se casar, vocês podem orar juntos, você pode entregar a Deus sua vida, Deus pode confirmar o seu ministério, sua função no corpo, Deus pode te dar novos planos, novos sonhos. A gente precisa voltar a ter imaginação. Se Deus pudesse contar com a nossa imaginação e que essa imaginação se transformasse em fé, a gente seria tão mais resposta de oração na vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, se você ainda está no livrinho da oração de todo mundo e você é pedido de oração, está na hora de você virar resposta de oração. Que tal orar por isso hoje? Que tal orar por dons espirituais? Que tal voltar a exercitar os seus dons espirituais? É isso que a gente quer ver, é isso que a gente precisa experimentar, é isso que a igreja precisa para voltar a fazer diferença no mundo. Eu quero terminar lendo com vocês Efésios, no capítulo 3, porque Paulo está orando em Efésios 3, e talvez seja a oração que nós precisamos fazer uns pelos outros, que nós não fazemos. O subtítulo é Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Ore para alguém nessa noite, para essa pessoa se tornar espiritualmente forte. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Ore para que Cristo viva no coração da pessoa que está com você hoje aí. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, possam compreender o amor de Deus em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. O amor de Deus é um troço 3D, a gente mergulha nele, a gente fica imerso nele. Essa experiência vem de uma profunda reverência de alguém que sabe que não merece absolutamente nada, não deveria nem olhar para o alto, mas que recebe tudo de Deus, do bom e do melhor. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. A glória a Deus vem por meio de Cristo e por meio da igreja. Esse Deus pode fazer muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. A gente acha que a gente está pedindo muito para Deus porque a gente está pedindo um carro, uma casa, um emprego. A verdade é que a gente está pedindo pouco. Nós estamos pedindo as coisas mais banais, mais supérfluas,
que nós podemos pedir para a nossa vida. Pergunta para Deus nessa noite, Ele vai te falar das coisas e dos mistérios dele. Pergunta para Deus nessa noite o que Ele quer, o que agrada a Ele, o que Ele quer da tua vida. Pergunta ao Espírito Santo o que Ele gostaria de ouvir de você. Peça ao Espírito Santo para te dar coragem de ser resposta de oração nesse mundo. Peça ao Senhor que traga de volta aquela sensação maravilhosa de que tudo pode acontecer, porque Deus está no nosso meio, está em nós e está agindo através de nós. Que Deus abençoe vocês. Eu espero muito em breve poder estar de corpo presente com vocês, mas eu oro para que vocês sejam ricamente abençoados. Tá bom? Um grande beijo, que o Senhor guarde vocês. Amém.